Bem, irmãos, para o retorno da nossa EBD, né, eu quis escolher uma nova temática, onde a gente passeasse em todas as doutrinas. Então, nós vamos passear por todas as doutrinas básicas da nossa fé. São basicamente 10, onde a gente sempre observa em teologias sistemáticas. E a ideia é que cada encontro a gente possa estar observando uma, dando o tempo necessário para elas, né, tirando as dúvidas dos irmãos o máximo possível. Não vai ser o foco tanto em se aprofundar nelas de uma forma exaustiva, talvez para um próximo momento, mas o nosso desejo é poder fazer esse panorama, a fim que os irmãos possam entender bem no que a nossa fé se baseia, né? E para isso eu escolhi um livro que é do pastor Marcos Granconato, que mostra aí quem está com o materialzinho baixado, né? Que é o Pequeno Manual de Doutrinas Básicas. Ele já lançou a 6ª versão, que possui algumas páginas a mais, mas a versão que eu tenho é essa 5ª edição, que eu creio que para o nosso propósito aqui é o suficiente, tá bom? Material muito bom que eu recomendo para quem quiser adquirir. É realmente um excelente material, ele consegue concatenar muito bem os assuntos da teologia sistemática. E a primeira doutrina que nós vamos ver é a respeito da doutrina acerca das Escrituras, que a gente chama de bibliologia, né? Logia vai vir de estudo e de Bíblia das Escrituras mesmo, da nossa Bíblia. Então, a doutrina acerca das Escrituras. E veja só que interessante a frase de Erasmo Saxênios. Ele diz assim: quando a palavra de Deus é negligenciada, a religião pura e verdadeira desaba. Quando ela desaba, ninguém pode nem será salvo, né? E frase de Erasmo, do ano de 1500. Ele foi um reformador junto ali com Martinho Lutero. Ele era um reformador luterano, um grande teólogo. E essa é uma das frases célebres que ele ensina, defendendo justamente a verdade da sola Escritura. Ou seja, somente a Escritura é a palavra de Deus. E aí nós vemos então uma introdução bem importante a respeito da doutrina acerca das Escrituras. A Bíblia é a única base da doutrina cristã. Por isso, se o conceito formulado sobre as Escrituras for errado, todas as outras doutrinas serão afetadas de modo negativo. Então, conseguirmos entender bem o valor das Escrituras é de uma importância primordial para a nossa fé. Porque se nós formulamos de uma forma errada, equivocada, né, não cuidadosa, isso vai trazer malefícios para a nossa fé. Como a gente vai ver mais no final, quando chegarmos a algumas partes de cuidado, né, de caminhos que teólogos foram tomando e acabaram caindo em coisas que negam as verdades básicas da nossa fé. Ok? Primeiro, então, quando a gente pensa a respeito da bibliologia, do estudo a respeito da palavra de Deus, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é a revelação, né? A gente fala isso, que Deus nos revelou a sua palavra, que Deus nos deu as Escrituras, e muitas vezes a gente nos perdemos nessa questão de revelação. E a revelação é basicamente o desvendamento de algo que era desconhecido, ou a manifestação de alguma coisa que estava escondida. Então, por exemplo, quem já fez chá de revelação, né, de bebês, essas coisas, hoje já foi para um chá de revelação, entende o que é isso. Ninguém sabe qual é o sexo do bebê que está ali, e aí vai descobrir se é menino ou menina. Então tem o momento da revelação. A revelação é basicamente isso, algo que foi trazido à luz, que estava escondido, que estava oculto, mas agora é manifesto. E quando nós usamos esse termo no contexto judaico-cristão, essa palavra ela vai ser usada para se referir à comunicação que Deus faz para com seu povo, para com aqueles que Ele quis revelar a sua vontade, certo? É um processo por meio do qual Deus desvenda ao homem seu caráter e seus desígnios. Então, quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, é isso que nós queremos dizer, porque é Deus se manifestando a nós por meio do texto que Ele nos entregou, né? E não somente isso, mas há basicamente 2 formas de revelação. Uma delas é que a gente chama a revelação geral. Diz assim o comentário do pastor Marcos. Refere-se ao testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens por meio da criação, da sua providência na história e da consciência humana. Ou seja, esses 3 elementos, a criação,
a providência de Deus, a ação de Deus ao longo da história, a própria consciência humana são elementos que nos ajudam a perceber que existe um Deus, né? Veja só o que vai nos dizer Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Vamos lá. Nas nossas DVDs nós vamos trabalhar bastante a Bíblia, tá? Então se prepare. Romanos, capítulo 1, 19 e 20, né? Uma passagem bem conhecida. Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, a gente consegue aprender sobre Deus em algum aspecto olhando as coisas que foram criadas. A gente consegue ver a inteligência de Deus, nós conseguimos ver a grandiosidade de Deus, nós conseguimos ver que existe um Criador quando a gente olha para a natureza, para aquilo que nos cerca. Isso é um dos elementos que mostra essa revelação de Deus de uma forma geral, né? Outra passagem é Romanos capítulo 2, aproveitando que já estamos em Romanos, né? 14, 15, que vai dizer assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, o ser humano ele possui uma certa moral dentro de si. E mesmo sem ter acesso à lei, aqui no caso ele está se referindo ao Antigo Testamento, né, o apóstolo Paulo, mesmo sem acesso às Escrituras, os homens conseguem perceber dentro de si algo que está de errado, ou algo que está de caminho certo, está no caminho certo, né? Por mais que o homem não consiga fazer leis totalmente justas, ainda assim ele consegue perceber certos graus de justiça. Ele consegue perceber que isso é algo bom, que isso é algo ruim em algum nível. Claro que não de uma forma totalmente absoluta, como um cristão poderia ter ao ter acesso às Escrituras. Mas dentro do coração do homem, da sua mentalidade, ele consegue encontrar esse debate dentro de si que o impulsiona a ver certas coisas como verdadeiras e ver outras coisas como falsas, né? O problema é o pecado, que deturpa tudo isso e pode acabar o levando a chamar algo que é falso de verdadeiro, que é o problema da idolatria, por exemplo. Um problema que a gente encontra muito hoje em dia com as ideologias que nos cercam, né? A outra passagem que é citada aqui é Atos 14. São passagens bem famosas a respeito da revelação geral. Vamos lá em Atos 14 e ler o 15 ao 17. Aqui é Paulo e ele vai falando do 15 ao 17. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunha de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O que houve aqui, né? No contexto, Paulo ele tinha curado um coxo na cidade de Listra, e os gentios daquela época ali, por não conhecerem nada referente ao judaísmo, acabaram interpretando que Paulo era Júpiter, que seria Zeus na linguagem romana, e Barnabé, que estava com ele, seria então o deus Hermes, né, que acompanha ali o mensageiro, que acompanha o deus Zeus. E aí ele vai dizer, não tem nada a ver com isso, prestem atenção, eu sou aquele que está trazendo a mensagem do Deus verdadeiro, que fez os céus, a terra, que sempre se revelou ao longo da história, né? Veja só o que ele disse no verso 16.
o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Então Deus sempre, por meio da história, permitiu que um testemunho de si pudesse chegar aos povos e assim se ter essa ideia. Então a revelação geral, ela alcança todos os homens em todos os lugares, mas não tem um conteúdo redentor em si. Expõe alguns atributos de Deus, tornando os homens indesculpáveis por rejeitá-lo, como a gente já leu em Romanos capítulo 1, né? Somente no final do verso 20. Então, o que quer dizer a revelação geral? É a percepção que nós temos natural de entender que existe um Deus. Mas por conta da nossa rebeldia do nosso coração e de não termos uma relação mais próxima de Deus, nós não conseguimos entendê-lo em sua totalidade. E aí entra então o pecado em ação dentro do coração do homem, pervertendo os pensamentos, os desejos, as ações do homem, e ele acaba se inclinando a adorar outros deuses, como eles fizeram com Paulo e com Barnabé, confundindo eles com deuses desses do paganismo mesmo, né? E saindo então do caminho de adoração a Deus. Por isso que a revelação geral ela não possui um conteúdo capaz de salvar. Então ela é revelação geral. Porém, existe a outra revelação, que é o que nós chamamos de revelação especial, que ela refere-se ao desvendamento do caráter do plano de Deus na história da redenção, no próprio Cristo e nas Sagradas Escrituras em especial, né? Aqui, ela tem conteúdo salvífico, ou seja, é possível alguém compreender o plano redentor de Deus por meio dela. Queria pedir para a Leninha, você pode ler para a gente 2 Timóteo 3, 15 e 16, por favor? Isso. Diz assim: porque desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. E 17 para concluir, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Seja, no finalzinho do verso 15 ele diz, né? Que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, as Escrituras, as Sagradas Letras, aqui referida pelo apóstolo Paulo, elas possuem essa capacidade. Por isso que nós dizemos que essa revelação especial ou específica, né? Ela possui essa capacidade de nos salvar. É diferente. Ela revela diretamente quem é Deus de uma forma tal que nós podemos ser salvos por meio dela. A revelação geral não. Ele pode nos levar à conclusão que existe um Deus e até entender alguns dos seus atributos, mas não nos leva para a salvação por si só. Outras questões de revelação especial é o próprio Cristo, como vai dizer Hebreus capítulo 1. Vamos lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. Onde nós temos essa expressão máxima da revelação de Deus. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Uma exaltação grandiosíssima da pessoa de Cristo, né? E veja aqui, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, é a revelação do Antigo Testamento que está sendo citada aqui.
nesses últimos dias, os dias agora onde nós vivemos, nos falou pelo seu Filho. Então Cristo também faz parte da revelação especial. Nós temos as Escrituras, que nos foram reveladas, como o apóstolo Paulo fala. Nós temos o próprio Cristo, como Hebreus e muitas outras passagens falam, e também o plano de Deus ao longo da história, como descreve o Salmo 78 e 107, que a gente não vai ler aqui porque é muito extenso, né? Então não temos tempo hábil para isso. Mas o que nós precisamos entender aqui? É que quando nós falamos de revelação, nós queremos dizer que Deus se manifesta a nós. E essa manifestação ela pode ser percebida de duas formas. De uma forma mais geral, onde a gente não consegue entender muito bem qual é o plano de Deus ou a sua vontade nos seus mínimos detalhes, mas são elementos que fazem parte da realidade, que a gente percebe, existe em Deus, existe sentido na vida, existe um propósito na nossa existência, mas que não consegue sanar todas essas dúvidas, porque não é o próprio Deus falando diretamente. E quando nós vamos então para as Escrituras, o relacionamento com Deus, o próprio Cristo que se revelou a nós chegamos a essa questão mais especial da sua revelação, de uma forma mais específica, onde nós conseguimos descobrir então quem é o nosso Deus, do que Ele revelou para nós, qual é a sua vontade, qual é o seu plano, como podemos nos salvar, qual é o propósito da nossa existência. Então é isso que nós queremos dizer quando nós falamos que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. E por isso que ela é tão preciosa para nós, né? E a gente tem que ter cuidado, porque muitos vão dizer que são revelação especial de Deus, trazendo às vezes outros livros, trazendo às vezes pessoas, celebridades, que se dizem porta-voz de Deus nesse aspecto, e acabam manipulando as massas, as pessoas, fazendo elas fazerem coisas que a palavra de Deus não instrui. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Os livros podem ser bons livros de teologia, por exemplo, mas eles não são a Bíblia. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. A Bíblia que é a revelação especial de Deus, Um livro de teologia sistemática, por exemplo, ele é muito bom na questão de concatenar a nossa fé, dependendo de quem o fez, Mas ainda assim, a gente não pode botar de igual peso como as Escrituras, assim como uma dada confissão de fé e etc. Todas elas têm o seu valor, o seu peso, sua grandeza. Porém, é as Escrituras que é a revelação. Eu lembro de uma frase de Calvino, João Calvino, não com todos os detalhes, mas quando ele estava escrevendo as suas Institutas, ele diz mais ou menos assim, Bem, se algum irmão encontrar alguma das coisas que eu coloquei aqui que difere do que as Escrituras dizem, rejeitem as coisas que eu disse e se apeguem às Escrituras. Então isso é muito interessante, vindo de um homem que começou esse movimento mais forte de sistematizar as nossas doutrinas. O Calvino, como um jurista que ele era, então ele conseguiu trabalhar muito bem uma boa hermenêutica e também essa questão de sistematizar a nossa fé. Que é o que nós estamos vendo aqui, Nós estamos vendo as doutrinas sistemáticas da nossa fé. A gente não pode colocar em pé igualdade com as Escrituras. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, certo? Antes de andar para o próximo passo, queria saber, alguém queria comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Estão tranquilos? Ok, vamos lá. Outro aspecto da Bíblia, quando a gente olha para ela, é que ela é inspirada. Isso significa que o Espírito Santo supervisionou aquilo que os autores bíblicos escreveram nos autógrafos, os escritos originais, de tal modo que eles o fizeram sem cometer qualquer erro. Então, quando um escritor bíblico, Paulo, Pedro, do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, os outros profetas, estavam escrevendo as Escrituras, eles não fizeram aquilo simplesmente por sua própria capacidade, mas a atuação do Espírito Santo estava junto com eles, conduzindo isso, de tal forma que Deus moveu os escritores para que compossem sua revelação usando as suas personalidades, culturas e faculdades mentais. Ou seja, quando nós falamos que a Bíblia é inspirada por Deus, nós queremos dizer que esses escritos que vieram dos autores bíblicos, que eram humanos, não vieram simplesmente de uma ação humana,
mas também de uma atuação divina através deles. Mas também a gente não quer dizer que Deus se apossou daqueles homens e agora eles viraram uma espécie de impressora divina, né? Fazendo uma criptografia daquilo que Deus queria que eles falassem. As suas faculdades mentais, as suas personalidades, o seu conhecimento cultural, aquilo esteve junto. Eu gosto de usar a analogia de como se fosse Deus escrevendo com canetas de diferentes cores, entende? É Deus escrevendo, é Deus se comunicando a nós, mas a cor da caneta ali permanece, a gramatura dela, a cor, né, o tamanho, o peso dela, o tipo de tinta, todos esses elementos acompanham junto. A caneta seria os homens, por assim dizer, com suas personalidades, culturas, conhecimentos ali presente, impresso no texto, como também a ação divina ocorrendo por trás. E como é que a gente enxerga isso na Bíblia? Uma passagem bem famosa a respeito disso é 2 Pedro 1:21. Pedro 1:21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, não foi algo fruto da vontade do homem em si, mas foi algo que foi movido por Deus, né? Temos essas outras duas passagens aqui que também ajudam bastante. Vamos para 1 Coríntios 14:37. Diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Veja que forte, né? Paulo está dizendo que essa carta que ele escreveu aos 1 Coríntios é mandamento do Senhor. Então isso traz esse peso. Olha, não é somente eu que estou escrevendo aqui, mas é Deus que está me movendo a escrever isso. E vocês devem olhar para isso que está sendo escrito e levado até vocês, essa carta aos Coríntios, que é a carta que nós temos estudado à noite. Ela deve ser vista como mandamento, instrução de Deus para a nossa vida. E temos Mateus 1:22 e 2:15, que é quando vai falar a respeito da vinda de Jesus, né? Vai dizer que era para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Veja só o que diz Mateus 1:22. Vamos lá. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Capítulo 2, verso 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito eu chamei meu filho. Então as profecias a respeito do que há de acontecer é realmente correta, né? Elas acontecem. É Deus ali agindo e trazendo a realidade do que iria acontecer e estava se cumprindo aqui então na vinda do Messias, na vinda de Cristo. Entretanto, quando a gente fala de inspiração, uma das dúvidas que pode surgir é a respeito da crítica textual, né? Quem aqui já ouviu falar disso, crítica textual? Já ouviram algumas coisas, né? Às vezes é muito mal explicado. Eu tentarei explicar um pouco, que é só um quadro sobre a crítica textual, mas se os irmãos quiserem perguntar mais sobre isso, a gente pode conversar um pouco mais, ok? A crítica textual, ela se diz respeito a uma ciência humana, onde nós buscamos remontar esse original, esse autógrafo que a gente fala que foi escrito, certo? Veja só o que o pastor Marcos escreve a respeito da crítica textual. Hoje, não temos os escritos originais, apenas cópias. Para se chegar ao texto original, um trabalho científico denominado crítica textual tem sido realizado nelas.
Então, o que é que o pastor Marcos quis dizer quando ele falou que nós não temos o original? Isso quer dizer que a carta que Paulo escreveu, ela não está mais presente e acessível a nós, essa primeira carta. Por quê? Porque o material com que era feito se deteriorou. O material era simples, era caro e ele não resistia muito tempo, certo? Papiro, por exemplo, ele não podia nem pegar umidade direito. Tanto que os principais papiros que a gente tem, eles estão em regiões mais secas do mundo, né? Desertos e tudo lá. Aí que a gente conseguiu achar esse tipo de material, resquícios deles e alguns pedacinhos dele ali datado do século II, por exemplo, que são os mais recentes que a gente tem, certo? Então o que foi que nossos irmãos fizeram? Copiaram, né? Sempre recebiam, copiavam, investiam mesmo em escrever, foram se aperfeiçoando nessa arte e buscando preservar isso, de tal forma que a gente tem várias cópias no mundo. Então a crítica textual é basicamente um esforço de reunir todos esses manuscritos, de poder catalogá-los, de poder disponibilizá-los, para que aí sim os estudiosos possam ir comparando um com o outro e vendo ali, fazendo a remontagem, por assim dizer, do texto original. E o pastor Marcos continua comentando, né? Graças à ação de Deus em preservar a sua palavra e aos esforços da crítica textual, o conteúdo dos autógrafos foi mantido acessível com precisão praticamente total, né? Segurança que a gente pode ter é que nós temos acesso aos autógrafos, que é chamado esses originais, assim, que veio da pena, a gente chama de autógrafo, né? Nós temos acesso a eles, graças a todo esse esforço, também a ação de Deus de agir ao longo da história. Quando a gente estuda a história da crítica textual, como ela foi sendo formulada, a gente vê assim, uma ação de Deus grandiosa mesmo ao longo da história e agindo nisso. E nós temos essa passagem de 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. Vamos só lê-la. E aí eu abro para perguntas se alguém tiver alguma pergunta a respeito dessa área, tá bom? Lá, 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25. Diz assim: pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus permanece plenamente. E de fato, quando a gente faz o estudo da crítica textual para ver ali qual seria o autógrafo, a gente vê que a palavra de Deus foi preservada de uma forma assim inigualável. É estrondoso, né? Nós temos mais de 5.000 cópias espalhadas pelo mundo. Ainda se descobre, ainda estão se catalogando. Isso ainda é um processo que está sendo feito. Por isso que saem novas edições de livros que trazem todo o aparato crítico que a gente chama, né? De onde veio cada texto e algo assim. Na fotinha aí do lado, de quem recebeu quiser ver, você tem a Bíblia, que é a Nestor Aland, versão já 28, né? Que já saiu a 28ª edição. E nela nós temos acima o que seria o texto grego, que é a construção do que a crítica textual fez, comparando os manuscritos, né? Vendo. E embaixo, na outra metade da folha, a gente tem o que a gente chama o aparato crítico. É justamente vendo, olha, por que a gente tem esse texto aqui? Porque a gente fez baseado nessa cópia que a gente tem, nessa outra cópia, nessa outra cópia, nessa outra cópia, nas citações dos pais. Então tudo que está aqui embaixo não é variação textual, certo? O pessoal às vezes pensa, né? Olha o tanto de variante textual que há nas escrituras. Não é isso. Na verdade, o que está aqui embaixo é dizendo quais são os manuscritos citados. E se há algum tipo de variação que houve ao longo do tempo, ele vai dizer o tipo de variação, onde a extensa maioria geralmente é algum erro de palavra, ou a substituição de uma por um sinônimo, ou algo assim parecido, né? Então, por exemplo, há variações que acontece que em vez de dizer Senhor, ele diz Cristo, né? Ou diz Jesus, que é a mesma coisa no fim das contas, né? Mas talvez um copista ali para ensinar a sua turma, que ele estava se reunindo, quis botar na tradução que ele fez Jesus para deixar mais claro o sentido, talvez, é uma possibilidade.
né? Então, é esse o trabalho da crítica textual, de remontar o texto autógrafo e mostrar para nós por que eles estão chegando a essa conclusão, certo? Então, vejo que é um trabalho realmente brilhante, né? E uma bênção de Deus. E que Deus não abandonou o seu texto, né? Ele está agindo, preservando, e a gente usa essa ferramenta para conseguir estudar a palavra de Deus com propriedade. Alguma questão sobre isso? A crítica textual, assim, né, como a gente chama de ciência, ela tem alguns posicionamentos absolutos sobre alguns textos. Por exemplo, tem alguns textos inteiros, né, de João, algumas passagens de Mateus, que elas consideram como textos que não são partes, né? Isso. E assim, muita gente na comunidade hoje, né, formada que já nem emprega mais essas passagens, já nem considera citar bem grande, né, como pai, tem passagens que ele não prega, né? Aí eu queria saber se qualquer posicionamento em relação a isso. Bem, aí a gente tem que entrar um pouco na história, né? Lembra que a gente tem as cópias, certo? E conforme as cópias foram feitas, a gente percebeu algumas variações de fato. Então, qual é a briga da crítica textual, né? Quando nós buscamos trabalhar com essa comparação, é ver se aquilo que a gente tem hoje na Bíblia, de fato era o que o autor escreveu, entende? Perceba que isso é uma briga e uma percepção importante para duas questões, né? Primeiro, se alguém está dizendo que aquilo não é palavra de Deus, mas aí a gente tem um problema, que a pessoa está tirando coisas da palavra de Deus, né? Mas, do outro lado, se a gente diz que é a palavra de Deus, mas de fato não é, foi algo que adicionaram, aí a gente tem um outro problema, que a gente está pregando algo que não é palavra de Deus. E a gente precisa lembrar que sempre houveram hereges ao longo da história também, né? Que adicionam coisas à palavra de Deus, que traduzem deturpadamente. São os alertas que a gente vai ver no final aqui da nossa aula. Não sei se vai dar tempo de chegar lá, por conta do nosso tempo, mas não tem problema. Mas, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles deturpam a palavra de Deus quando a traduzem, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí, então é necessário a gente fazer todo um estudo histórico, tá? E por isso alguns vão concluir que algumas passagens não fazem parte. Qual é o meu posicionamento? Primeiro, eu tenho dificuldades em rejeitar um texto, algo assim, para mim é muito difícil, né, pessoalmente falando. Mas o que eu busco fazer? Primeiro, eu vejo pastores que são exemplos de piedade e de erudição. Se eles são exemplos de piedade e erudição, e eles estão tomando uma postura mais de entender que é uma rejeição, então isso pode ser algo que me faça considerar, que é o primeiro passo, porque ele é um referencial para mim de piedade e de erudição. Ele realmente ama a Deus, ele realmente serve a Deus, e ele, dentro da sinceridade dos estudos eruditos dele, percebeu que aquilo não fazia parte da palavra de Deus. Então é um ponto que me ajuda a pensar um pouco mais sobre essa questão, né? O segundo ponto, aí realmente tem que estudar. Tem que se estudar a história daquela passagem. Por que se diz que não faz parte, né? Algumas têm um sentido muito forte. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá em 1 João, capítulo 5. Estou em João. 1 João, capítulo 5, verso 17. É este ou eu perdi a referência? Não é o 5,17. Deixa eu ver se é o 3. Acho que não é esse. Estou querendo ir para aquela passagem onde diz que há três testemunhos no céu, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito. Ah, tá aqui. Que era o verso 7. Capítulo 5, verso 7. Diz assim, ó: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Tá vendo que no comecinho do 7
no finalzinho do 7 e no comecinho do 8 tem um colchete, né? Porque os tradutores da nossa Bíblia ficaram em dúvida. Será que isso faz parte da palavra de Deus ou não? Era algo que estava em debate na época, né? E qual é a história dessa passagem? Perceba que é uma passagem muito importante, porque ela diz o quê? No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, os três são um. É uma referência muito forte para a Trindade, né? Está aqui bem claro, né? A Trindade de Deus aqui exposta. Mas qual foi o problema quando se olhou historicamente? Quando a gente vai para a história e percebe esse processo de compilação dos manuscritos e tudo, o primeiro homem que vai fazer isso, né, de uma forma mais efetiva, é Erasmo de Roterdã, que existiu ali na época de Lutero. Era um grande erudito, estudioso, e aí ele vai compilando as Bíblias tanto em latim, como também as Bíblias em grego, que ele conseguiu pelos padres que fugiram ali de Bizâncio, que foi tomada, né, Constantinopla foi tomada pelos muçulmanos e muitos fugiram e trouxeram as Bíblias. E aí ele faz esse trabalho de comparação para ver se a tradução da Latina Vulgata estava boa. Ele viu que tinha série de erros, né? Tanto que ele foi criticado muito por conta disso. E aí ele foi fazendo esse trabalho. E quando chegou aqui, nenhuma das cópias que ele tinha essa passagem. Mas existia algumas versões da Latina Vulgata que tinha. E aí ele ficou assim, olha, como é que pode? Está aqui na Vulgata, mas não está aqui no grego. E agora? E ele disse, não vou colocar, porque não tá no texto grego, não vou botar. Ele bateu o pé, né? Não vou botar, só boto se alguém aparecer com uma cópia grega que tenha essa passagem sendo citada. E aí se arrumou, de um canto que ele não sabe onde, uma versão que tinha escrito essa passagem. E aí ele, a contragosto, colocou ali na Bíblia. Mas percebe que parece uma coisa estranha, né? Poxa, de onde que veio? Será que foi forjado ou não? Porque poderiam forjar o documento, né? E a gente fica com essa dúvida. E aí o que nós fazemos? Investigamos historicamente ainda mais. Espera passar o carro, né? São bem fortes. Ok, voltando. Então a gente estuda historicamente mais. Então o que a gente fez? Os estudiosos, né, da crítica textual, eles olharam para a história da igreja, olharam para os pais apostólicos, que a gente fala, né, os primeiros bispos, e principalmente aqueles que defenderam a Trindade, porque esse versículo fala a respeito da Trindade, né? Então, se esse versículo faz parte das Escrituras, segundo a hipótese que eles levantaram, né, os pais da igreja devem ter citá-lo, óbvio, né, porque é uma passagem muito forte, que mostra a Trindade aqui. Mas o que se verificou? Não há nenhuma citação. Não consegue se perceber uma linha histórica de onde veio essa citação. E por conta disso, né, a maior parte dos eruditos, eu acho que todos os eruditos hoje, entendem que essa parte não faz parte do cânon das escrituras mesmo. Então percebe como é a discussão forte? Agora, a gente não deve ser forte para bater o martelo em toda a questão, né? Os eruditos disseram isso, então Não, são alguns passos que você vai tomar. Você vai olhar, primeiro, para pastores que sejam exemplo de piedade e de erudição. Por quê? Porque nem todos os críticos textuais necessariamente são crentes, né? É uma ciência. E toda ciência tem o seu nível de erro, de imprecisão. Então você não pode olhar simplesmente porque um crítico disse. Então se baseie em um pastor que seja piedoso e erudito. Segundo, se possível, tente ver a história daquilo. Por que estão levando àquela conclusão? Entende? Para alguns, que já sai um pouco da crítica textual e vai para alguns outros lados, né? Vão querer criticar algumas coisas e dizer que coisas foram forjadas porque eles não creem em milagres. E aí está errado. Então vão dizer que Daniel ali foi forjado depois, porque tudo que ele fala, as profecias que ele fala é muito precisa, então não pode ter sido Daniel. Outros vão dizer que no Gênesis, na verdade, foram escritos em diferentes momentos da história do mundo, e aí tem a fonte A, B, C ou D, e que aí foi juntando, isso é um compilado, é uma coxa de retalhos. Aí não, isso é um exagero de alguém que não possui fé, entende? Por isso que a gente precisa de pastores piedosos e eruditos para nos levar nesse caminho. E o segundo passo é tentar ver a história desses elementos. Então eu busco tomar esses dois passos, sempre que possível, quando chega algum texto assim conflitante, né? E eu dou um terceiro passo, que é
de ver o texto dentro do texto. Como assim? Dentro do argumento lógico, né? Dentro do que eu consigo estudar, compreender de grego, ver o fluxo da narração do autor. Faz sentido aquela citação ou não? Entende? Então eu busco ver isso para eu conseguir determinar. Então, eu sou a favor ou sou contra a crítica textual? Bem, eu entendo que é um recurso útil, mas eu não tomo como verdade final. Eu sempre busco dar esses 3 passos. Entende? Porque, de fato, as pessoas podem ter escrito Bíblias e colocado coisas a mais, né? Tem algumas questões que a gente vê que realmente eram comentários que eram feitos. Então, tinha a Bíblia aqui, em grego, e do lado, a pessoa que estava pregando, né, escreveu, anotou algo aqui do lado. E com o passar do tempo, o escriba que pegou mais à frente, pegou e botou dentro do texto. Porque pensou que fazia parte, foi algum erro, alguma gambiarra que fizeram lá, e pegou botando dentro do texto e passou para frente, né? Mas isso quer dizer que nossos irmãos não foram cuidadosos? Não, muito pelo contrário. Foram cuidadosos aos extremos. Mas só que são homens, né? E podem cometer os seus erros. Por isso que o estudo da crítica textual tem o seu valor, entende? Deu para sanar essa dúvida? Deu para perceber que não é uma coisa assim tão vilanesca, né? Que às vezes alguns pintam. E também não é uma coisa tão santa como outros também pintam, né? Tem outros que chegam e dizem, não, isso aqui não faz parte da Bíblia e pronto, só. Calma, não é assim não. Tem toda uma história por trás ali do texto e a gente tem que saber explicar melhor esses detalhes, né? Que foi o que eu tentei fazer. Alguma dúvida ainda sobre essa questão? Ou mais tranquilo, né? Pronto. É até bom, porque se algum dia chegar algum momento, né, que eu veja alguma situação assim difícil, eu fique deparado com aquilo, eu posso dizer para vocês, irmãos, por conta disso, eu estou entendendo que isso aqui foi um comentário, alguma adição que foi feita, mas não as escrituras em si, né? Isso não quer dizer que eu estou tentando mutilar a Bíblia, pelo contrário, estou querendo dizer o que de fato é as escrituras, que pode acontecer ao longo da história, infelizmente, né? Porque homens são pecadores e são falhos, mas também homens são abençoados por Deus, e Deus é poderoso e Ele nos ilumina para poder ter acesso à palavra dele, né? O que tem que ficar bem claro sobre isso é que a palavra de Deus não se perdeu, de forma alguma. Nós temos acesso a ela. A nossa dificuldade, às vezes, é de determinar, né, de perceber o que é palavra de Deus mesmo e o que pode não ser palavra de Deus ali presente. É somente isso, mas nós temos ela, entende? Só não conseguimos determiná-la em sua totalidade. Porém, a maioria esmagadora dela a gente consegue. Mais de 90%, brincando, a gente tem total certeza que é a palavra de Deus. Mais de 90%. De tal forma que nenhuma das nossas doutrinas básicas são prejudicadas, né? Eu citei esse exemplo da Trindade, mas nenhum pai apostólico, por exemplo, usou esse versículo para defender a Trindade. E nós não usamos esse versículo para defender a Trindade. Nós usamos a grande comissão, nós usamos o batismo de Jesus e usamos outras passagens, né? Quando vamos para o Antigo Testamento, nós vemos o anjo do Senhor, nós vemos o Espírito de Deus, nós vemos o próprio Jeová, né? Que atua ali no Antigo Testamento. E essas são as nossas bases de argumentação, que é a mesma dos pais apostólicos, entende? Então isso pode nos trazer segurança, ok? Bem, temos 8 minutos, vamos avançar um pouquinho a respeito aqui da Bíblia ser inerrante, interpretável e infalível, tá? E a gente vai até aqui e encerra hoje, né? Nós não temos pressa de cobrir todas as doutrinas, podemos ir devagar, sem nenhum problema. Então, a Bíblia, ela é inerrante também. O que isso quer dizer? Que não há erros na Bíblia, seja no campo da ciência, da geografia, da história ou da filosofia. Veja só o que o Senhor Jesus nos diz em João 10, verso 35. João 10, 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis que os blasfemas, por que declareis o Filho de Deus? E aí ele continua sua argumentação. Mas qual o foco que eu quero dar aqui? É a palavra e a Escritura não pode falhar, né? Essa é a nossa ênfase. A Escritura não falha. Aqui é a argumentação de Jesus
com os fariseus que estavam com raiva de Cristo, porque ele estava se mostrando como Deus encarnado de fato. Né? E ele está dizendo, não, blasfêmia, porque você está dizendo que é filho de Deus. E aí ele vai contra-argumentá-lo citando o Antigo Testamento, com base vai dizer, e a Escritura não pode falhar. Né? Trazendo essa passagem dizendo que sois deuses, no caso aqui deuses no sentido de juiz, né? Mas a nossa ênfase aqui, a Escritura não pode falhar. É o que vai acontecer também no verso 17, veja só, capítulo 17, verso 17, né? Diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é a verdade apenas no campo da fé, mas é a verdade de forma total. Isso para nós é bem importante nos dias de hoje, porque alguns, para quererem aceitar as teorias modernas, né, tendem a diminuir a Bíblia, a fim de aceitá-la. Então diz, não, a Bíblia é um livro de verdades espirituais, mas em relação a outras questões, a Bíblia está falha. Então a Bíblia é falha nas questões de geografia, de história, ali era mais ilustrativo, entende? E tudo isso vai tirando o peso de verdade das Escrituras. É um perigo, isso vai acabar no final minando a nossa fé. Então não, a Bíblia ela é verdade sim naquilo que ela fala. O que a gente precisa entender é a linguagem que ela usa muitas vezes, né? Que é o que muitos não percebem. A Bíblia ela também é interpretável, ou seja, é possível entender o que ela diz. Há um sentido específico em cada porção do texto sagrado. E esse sentido pode ser descoberto por meio de emprego de regras normais de hermenêutica, usadas inclusive por Cristo. Vamos lá em Mateus 22, 41 a 46. Vou pedir para o Lázaro ler, pode ler para a gente, irmão, por favor? 22, do 41 ao 46. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer perguntas. Ou seja, o que foi que Jesus disse aqui, né? Ele tratou um pouco mais sobre quem era o Messias que havia de vir, que é ele, né? Não somente como um descendente de Davi, mas como alguém que está acima de Davi, que tem uma natureza superior de Davi, ou seja, que também é Deus. Essa é a ideia aqui de Jesus. E como é que Jesus ensinou isso aos fariseus? Traçando uma pergunta, analisando o Antigo Testamento, ele diz: se ele é filho, por que ele chamou de Senhor? Por que ele considerou maior do que ele mesmo? Por que ele não chamou de filho? Entende? É uma regra simples de hermenêutica, né? É prestar atenção nos títulos que é dado. Ou seja, quando a gente trabalha uma boa hermenêutica, uma hermenêutica normal mesmo, a gente consegue interpretar a Bíblia e determinar o sentido daquela passagem, certo? Quando a gente trabalha em hermenêutica, que é a ciência da interpretação, geralmente a gente busca ver três elementos, né? Que é a história, que é a literatura e é a própria teologia. Nós tentamos analisar esses três contextos, três elementos, para perceber a beleza ali do texto, o que o texto quer nos ensinar. Mas há um sentido específico que é possível a gente compreender. E por fim, por hoje, né? A Bíblia é inerrante, ela é infalível. O que a Bíblia ensina não conduz as pessoas ao erro. Nos caminhos e soluções que prescreve, ela nunca falha, de modo que a pessoa que a obedece pode caminhar segura, sabendo que está seguindo um mapa que a leva na direção certa. Suas promessas e profecias nunca falham. O que ela diz acerca do amanhã certamente se cumprirá. Então, isso é uma verdade que a gente tem que ter bem claro no nosso coração. A instrução que ela nos traz é verdadeira. Novamente entra naquela questão do conflito da verdade, não é? Então o mundo ele vai trazer certas verdades. Como você deve criar seus filhos? E a Bíblia vai trazer outras orientações. E muitas vezes os irmãos não querem seguir a orientação das Escrituras.
que às vezes acha cruel demais, ou acha atrasado demais, porque tem uma pedagogia moderna, por exemplo. Esse é só um exemplo, né? E aí não quer seguir os conselhos da Bíblia. O que é que acabam? Acabam caminhando para o caminho do erro. Mas não, as escrituras elas se posicionam como algo que a gente pode confiar. Vamos ler essas últimas passagens e a gente termina. Vamos lá, Números 23, 19. Números 23, 19, o discurso que é feito ali, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Hoje pergunta forte, né? A ideia é o quê? Severar. Se Deus diz algo, é porque é assim de fato. Então ela é infalível nesse aspecto. Vamos para o Salmo 119, que é o Salmo a respeito das Escrituras, né? Por isso que ele é tão enorme. Pode ler. De que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, observando segundo a sua palavra? De modo o coração te busquei, de todo o coração te busquei. Não me deixeis fugir dos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ou seja, como é que a gente mantém o coração puro, correto, no caminho certo, desde a juventude, guardando, observando a palavra de Deus. Mateus 5,18 vai dizer: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então o que ela promete, ela vai cumprir, né? E por fim, Tito 1 e 2, pode ler pra gente, Thiago, por favor? Lázaro. Na esperança da vida eterna, que Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Seja Deus que não pode mentir, né? Que prometeu desde os tempos eternos, que cumpre aquilo que promete. Então a gente pode ter certeza que a palavra de Deus não falha. Não falhou a respeito das promessas que já se cumpriram e nem falhará a respeito das promessas que hão de se cumprir. Né? Amém. Alguma questão, alguma dúvida ainda? Não, né? Então vou orar e aí a gente encerra. Senhor amado Deus, eu quero te louvar por essa aula de hoje, onde a gente pode tratar dos temas a respeito da tua escritura, o estudo da bibliologia, onde a gente até entrou em questões um pouco complicadas e que causam dúvidas a nós, como a crítica textual e todo o uso que é feito hoje dela. E que o Senhor possa nos abençoar a ter confiança no livro que está diante de nós, como palavra tua, como verdade de fato, para que a gente se apegue a ela com toda a inteireza do nosso coração e confie na instrução que ela nos traz para a vida. Abençoa a cada um dos irmãos aqui presentes e os que vão estar vindo, que possamos prestar a Ti um bom culto logo após a nossa EBD e em momento de comunhão. Eu te peço e te rogo, em nome de Cristo. Amém.